Olá, Board Members, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Os Conselheiros, onde a gente recebe aqui os profissionais, executivos e conselheiros que estão na sua jornada rumo ao conselho, para dividir e compartilhar um pouco com a gente aqui toda a sua história, trajetória e os seus desafios. Eu sou Farias Souza, CEO aqui da Board Academy, que tem um nobre propósito de levar a governança proativa a mais de 45 mil empresas pelo Brasil. Se você gostar desse episódio, considere então se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e, claro, curtir também esse episódio, tá bom? Bom, comigo aqui, então, Marcelo Simonato e Udo. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Farias? Privilégio estar aqui novamente. Obrigado. Oi, Farias, boa tarde. Obrigado, tudo bem? E aí, tranquilo? E hoje a gente tem uma presença mais do que especial aqui nesse podcast. Nosso grande amigo, Roberto Carlini, mais conhecido como Bob. Posso te chamar como Bob, né? Pode sim, Udo. Obrigado. Farias, Simonato, é um privilégio muito grande, é uma alegria estar com vocês para essa conversa, sempre esperando poder contribuir com o desenvolvimento do ecossistema de conselhos, das empresas no Brasil, porque a gente sabe que é uma tarefa difícil crescer. E é através da troca de um processo colaborativo que a gente consegue acelerar esse crescimento e ajudar para que as pessoas atinjam seus objetivos mais nobres. Legal, seja muito bem-vindo, Bob. Vou te chamar de Bob também. Por favor. A gente estava falando favor. um pouco
disso antes. E é o seguinte, aqui a gente tem 4 perguntas que o entrevistado precisa responder. E eu vou começar com 2 delas. Quem é o Bob e onde começou a história do Bob? Vamos lá, o Bob, ele é um ser humano em transformação constante. Um ser humano que vem de uma família de imigrantes, primeira geração, que viu toda a necessidade de um trabalho ético, um trabalho firme, que logo cedo foi estudar engenharia. Engenharia. Aonde? Na FAAP, Faria. Na Eu fui FAAP. ser engenheiro mecânico e ainda no estágio eu percebi que esse não era o meu caminho. Por isso que eu falo que eu sou um ser humano em transformação constante. Legal. Olhando para dentro sempre, entendendo as fortalezas, tentando melhorar os pontos frágeis, fui construindo minha trajetória. Saindo da engenharia, indo para o mercado financeiro e tendo experiências que eu confesso para os amigos que eu não imaginava que eu ia poder viver. Tanto no âmbito pessoal como no mundo corporativo. Bob, mas segura aí um minutinho, porque você deu um salto muito grande entre o nascimento e a faculdade. Pois não. Você citou algo que é muito interessante, que é a questão da sua família. Você disse que é a primeira geração, filho de imigrantes. De onde? Do lado de pai, Itália. Do lado de mãe, Portugal. E meus pais se conheceram, Simonato, numa galeria aqui na Rua Augusta, onde até hoje a minha mãe toca a loja. Meu pai já é falecido. Meu pai, com um amigo de infância, tinha uma loja de roupas. Minha mãe foi trabalhar como vendedora numa loja de sapato. Uma loja em frente à outra. Acabavam por ter convivência, almoçar juntos e tal. E, em determinado momento, meu pai virou para minha mãe, numa mesa de almoço, e falou assim: eu vou casar com você. Nossa. E assim foi, Faria. E assim foi. E é muito bonito você nascer numa família de imigrantes, Simonato, porque faz parte do seu dia a dia, efetivamente, a empatia. Porque a família é uma família de de estranhos no outro ninho, né? Você deixa a sua cultura, você deixa alguns valores, alguns hábitos que são absolutamente inatos. Você tem que avaliar se vai manter esses hábitos ou não. Aquela famosa tropicalização, né? Tô chegando num país novo e a gente já pode talvez traçar um primeiro paralelo com o conselheiro que chega numa empresa. Se adaptar, né? Precisa se adaptar. É isso. Adaptação, eu acho que assim, é um desafio enorme, né? Engraçado, imagina só, eu fiquei 1 ano no Canadá, 1 ano em Toronto, e lá muitos imigrantes, né? A grande maioria de quem mora lá são imigrantes. E as pessoas falam assim, ó, por mais que você mora em muitos anos num lugar, e aí, né, seus pais, essa coisa toda, você ainda vai ser imigrante. Sim. Né? E a sua cultura, da onde você está vindo, os seus hábitos, alguns deles não funcionam lá, né? E Faria, tem algo que é mais interessante e ao mesmo tempo mais complexo. Porque aqui você é um imigrante. Eu me lembro de uma situação, minha mãe e eu em Portugal, isso há muitos anos atrás. Nós fomos com um amigo até uma cidade no norte de Portugal comprar aguardente para trazer para a família no Brasil, em Chaves. Conversando com o pessoal lá, uma portuguesa tratou a minha mãe como se a minha mãe não tivesse mais o direito de viver em Portugal. Nossa. Porque ela tinha deixado... Udo, foi impressionante. Conversas, efetivamente numa roda, como nós estamos aqui, uma senhora perguntou para minha mãe: o que fazes no Brasil? E minha mãe comentou: olha, sou comerciante, assim. Aqui não tem espaço para voltar. Não. Então você acaba sendo um estrangeiro
em todos os países que você efetivamente acaba por ocupar. Eu não sei se a sua família passou por essa sensação, mas é algo muito, muito estranho. Estranho e, ao mesmo tempo, volta ao ponto, te ensina a se moldar a todas as situações. Porque, poxa, se eu não sou dessa terra, se eu não sou de onde eu nasci, de onde eu sou? Eu sou um humano que vive em sociedade, e para viver em sociedade eu vou me adaptar, mantendo os meus valores, mantendo meus princípios, mas eu vou ter que me adaptar. Então, é um exercício constante, mas é efetivamente parte da vida você se colocar sempre no lugar da outra pessoa. Por que o Simonato está tendo essa reação? O que eu não captei dele e provoquei isso nele? Aproveitando esse gancho, Bob, deixa eu te fazer uma pergunta. Você mencionou que você começou, né, se formou em engenharia, né? Sim. Eu também sou engenheiro mecânico formado. Sim. E eu vi na minha época muitos colegas também irem para instituições financeiras. Uhum. Então você também passou por um processo de adaptação quando você foi para o mercado financeiro, uma vez formado como engenheiro mecânico, depois se inserindo no mercado financeiro? Tive que fazer uma adaptação, sim, Udo, porque você sabe que o nosso mundo original, vamos colocar dessa forma, da engenharia, ele é um mundo, primeiro, cartesiano. Muito. Muito. Ele é um mundo altamente normatizado. Ele é um mundo bastante hierarquizado e com um grau de responsabilidade pelo que nós fazemos comparável, na minha opinião, e correndo o risco de estar errado, com a medicina. Porque nós somos engenheiros mecânicos. Uma falha de projeto nossa coloca vidas de pessoas em risco. Com certeza. Né? E é tão simples e duro quanto isso. Portanto, você tem uma formação de base que ela é muito densa, no sentido de seja responsável, pense nos outros, pense no que você... Pense acima de tudo. Né? E eu tive o privilégio de migrar para o mercado financeiro porque eu estava num grande grupo petroquímico, ainda como estagiário. Esse grupo comprou uma outra empresa e, para fazer essa compra, se viu obrigado a emitir dívida, o que é absolutamente saudável para uma empresa, não tem erro nenhum nisso. Na hora que eu vi aquela operação, eu falei assim, aqui petroquímica, aqui nada, é isso aqui que eu quero para minha vida. E esse processo de adaptação, Udo, ele foi mais do que uma adaptação, ele foi uma transição mesmo. Porque eu consegui ser efetivado antes de me formar. E se você lembra, né, anos 90, primeira metade dos anos 90, o engenheiro ele tinha um campo de atuação muito restrito no país, porque o país não crescia já naquela época. Eu efetivado numa grande empresa, não é isso que eu quero para minha vida, é isso aqui. Pedi demissão. Acabei o curso, entrei num avião e fui para o Reino Unido entender como o tal do mercado financeiro funcionava lá. Fui morar numa república. Que beleza, hein, Bob? Ô Faria, eu digo pra Haja você, coragem, hein? Haja transformação. Mas Udo, imagina só, numa época que você não tinha e-mail, que você não tinha celular. Eu atravesso o Atlântico, um inglês macarrônico, naturalmente, vou morar numa república onde era uma casa no subúrbio de Londres com 6 quartos e somente um banheiro com chuveiro. Então você já tinha que negociar o uso do banheiro, com culturas distintas.
Mas é isso que eu quero para a vida, é essa mudança que eu quero fazer, então é essa transformação que eu tenho que passar. Voltei ao Brasil, Ficou quanto tempo lá? nessa primeira passagem foi aproximadamente 1 ano, Faria. Tá. Voltei ao Brasil, e aí, ainda com a cabeça de engenheiro, para construir uma carreira consistente, longeva e sustentável, eu fui estudar finanças para não financistas. Nesse momento é que efetivamente eu começo a conviver com esse universo e entro na carreira através de um consórcio de fundos de pensão, onde também, Faria, era um grande exercício, Simonato, de acomodar no bom sentido interesses. Era um empreendimento com 15 ou 16 coproprietários, todos membros da Abrap. Então, fundos de pensão de grandíssimo porte. Gigantescos. Gigantescos. Tá. E nós reportávamos pro conselho desse consórcio. E, naturalmente, você ter que não só acomodar todos os interesses, mas também entender como interagir, como alinhar, como executar o necessário antes das reuniões. Porque a gente sabe que não é na reunião que você vai conseguir uma tomada de decisão. Antes, né? Antes. Sempre antes. Aliás, aqui tem uma dica interessante, né? Eu vejo nas reuniões de conselho os temas para serem decididos, né, Marcelo? Normalmente eles são decididos antes, né? Ali tem o famoso shaking hands, né? Todo mundo fala, não, ok, vamos seguir aqui, mas as decisões sempre são trabalhadas antecipadamente, né? Exato, Faria. E era um trabalho, eu vou dizer, exaustivo e que consumia muito de todos nós que estávamos naquele núcleo. Por quê? Tinha que ser algo muito bem fundamentado tecnicamente. Porque caso não fosse, você abria a brecha para que aquele contexto ficasse fora de controle. Então, muito bem fundamentado tecnicamente, e mais uma vez, a preocupação de eu preciso levar para o Simonato de uma maneira, eu preciso levar para o Udo de outra maneira, eu preciso levar para o Faria de outra maneira. A mensagem era sempre a mesma. Fato, não tem como ser diferente. Mas a abordagem era totalmente diferente. Tinha que ser, Udo, porque... Tailor-made. Exato. Enquanto você sai de um mundo de engenharia onde eu vou parar uma planta de refino seguindo o manual, vou remontar essa planta de refino seguindo o manual, fazendo tais testes, liga, pressão e não sei o que. Quando você migra para o mundo efetivamente corporativo, e aqui vale executivo e todos os níveis, você não lida com manuais. Você lida com aspirações, com humores. Quando você lida com gente com já... Com pessoas o tempo todo, mas Faria. Então, você tem que ter uma consciência muito grande disso. Eu estou fazendo qual transição, quais são os atributos que eu tenho para essa transição, o que eu preciso desenvolver para fazer uma transição bem sucedida e, acima de tudo, qual é a condição de contorno que eu tenho que trabalhar. É uma condição de contorno onde as pessoas estão acima de tudo? Então, eu tenho que entender e tenho que cuidar muito das pessoas. Né? Entender a cultura daquela pessoa, entender a cultura daquela empresa, entender por que aquele ambiente vive aquele momento. E não é olhar para trás para procurar erros e acertos, é efetivamente por que estamos aqui, por que o contexto é esse, como isso foi construído. Acima de tudo, se você estiver numa situação ou de tensão
entre os membros de conselho, uma tensão entre acionistas e empresa, ou se você tiver numa situação efetivamente que você tem que promover um turnaround, onde muito provavelmente você vai ter que ter uma conversa não muito agradável com um par seu, ou até mesmo levantar aí sim decisões que não funcionaram bem no passado e que, portanto, elas precisam ser dropadas. Nós tivemos recentemente uma visita em uma empresa, tivemos a oportunidade de conversar com o dono dessa empresa, o fundador, né? E pedimos para ele nos dizer quais eram as suas principais dores e como um conselho poderia ajudá-lo. E dentre as coisas que ele falou, que foi muito bacana nessa visita, ele disse que o conselheiro moderno, além de, tecnicamente, né, ele ter um bom background, saber conversar sobre várias coisas, ele também, hoje em dia, ele está precisando ser um psicólogo, porque precisa entender de gente, precisa lidar com gente. E vem em conjunção com isso que você está falando. Finanças foi legal, engenharia foi legal, mas se eu não souber de relação humana, não vai funcionar. Simonato, trazendo uma experiência de uma fusão que eu participei. Na verdade, foi uma cisão. Peço desculpa. Né? Eu trabalhava num grande conglomerado financeiro global e, por razões de risk management e melhora de alocação de capital, foi tomada uma decisão de se desfazer de algumas unidades de negócio. Só que unidades de negócio enormes. E unidades de negócio que até 1 minuto atrás faziam parte da sua empresa. Onde até 1 minuto atrás o Udo era meu colega. Passado 1 minuto, eu tive que sentar com o Udo e falar assim, muito bem, temos que traçar uma linha, onde você vai ficar à esquerda, eu vou ficar à direita, aqui sem conotação nenhuma, e vamos ter que encontrar a melhor forma para essa empresa andar sozinha e eu preservando os acionistas da minha empresa. Simonato, nós chegamos a ter situações de colega nosso desmaiar durante a reunião. Nós chegamos a ter situações, Faria, de levantar no meio de reunião e um ter que segurar o outro para não existir agressão física. Não estou falando que isso é correto, mas eu estou trazendo justamente o ponto das pessoas. É sempre, né? É a base de tudo, não tem jeito, né? Não tem, Faria. Quando você fala, por exemplo, de grandes conglomerados, como você comentou há pouco, então tem o acionista que está envolvido ali, é gente, né? No final do dia é gente. O corpo de executivos que você estava ali envolvido, um potencial cliente ou parceiro de negócios, um potencial fornecedor também. Uhum. Então, no fim do dia, tudo é gente. Tudo é gente, Faria. Com um detalhe, né? Nós estávamos fazendo a cisão para que a empresa cindida fosse incorporada por outra, queria permanecer como nossa parceira de negócios. Então, como diria meu falecido padrinho, um industrial italiano, um personagem, na verdade, né? Ele passava o dia proseando. Mas não era uma conversa solta, não era uma conversa aleatória. Era uma conversa de gente para gente, buscando identificar necessidades das pessoas e encontrar quem poderia suprir essa necessidade. E isso foi algo muito bonito também, porque muito cedo eu vi a questão do propósito no meio empresarial. A minha transição, Udo, foi uma transição por propósito. Ou seja, eu não sabia quanto era a remuneração no mercado financeiro, mas eu sabia que aquela atividade me daria mais prazer do que
a que eu executava naquele momento. Os meus pais, na lojinha, eles também nunca tiveram uma abordagem de push de vendas. Qual é a sua necessidade? Tá bom para você? Não tá bom para você? Não leva isso, porque se é presente por Faria, eu atendo o Faria, ele não vai gostar. Ah, legal isso. Ah. Então, Faria, isso veio o tempo todo. E eu acompanhei muito meu padrinho também. E o cuidado que ele tinha muito grande era de: eu não vou forçar negócio nenhum. Eu vou sugerir, eu vou apresentar, eu vou propor, eu vou até apontar que eu não concordo com determinada coisa. Mas eu vou sempre preservar o relacionamento em detrimento de um cheque mais gordo no meu bolso. Não tem jeito, né? Mas isso é um paradigma, né? Porque assim, Bob, no mercado financeiro principalmente, em alguns momentos, a gente não vê tanto propósito por trás dos negócios grandiosos que são feitos principalmente no Brasil, né? E aí, só voltando um pouquinho, nessa época desse consórcio que você falou, você já respondia para o conselho? Eu tinha um executivo acima, mas eu respondia também. Você estava nas reuniões de conselho, vendo o quebra-pau acontecer literalmente, né? Às vezes, né, a gente participa de algumas reuniões de conselho que o pau quebra, tora lá. Exatamente. O clima... Principalmente em empresas familiares, né? Então, tem emoção envolvida, né? Aí começa a trazer, além dos problemas que a gente vivencia no ambiente empresarial, algumas questões familiares também vêm à baila e o clima começa a aquecer. A esquentar. Quer dizer, muito cedo o nosso amigo Bob já colocou o pezinho na água do conselho, né? Olha lá. Mas, Udo e Faria, vocês trouxeram a questão dos membros de família, mas nós não podemos esquecer também que existem membros das empresas, usando uma expressão que você usa, os fiéis escudeiros, que eu prefiro chamar de herói do passado, mas aí é um debate. São sinônimos. Nós usamos um outro nome para isso outro dia numa aula, lembra? Foi. Ele trouxe um outro nome para esse fiel escudeiro. Mas enfim, que a emoção ela é muito aflorada. A emoção, e ainda que a palavra que eu vá usar não é a melhor, porque ela tende a apontar algo pejorativo, mas eu vou usar mesmo assim, a vaidade de ter feito parte da construção de algo que deu muito certo, Simonato, e que, para continuar existindo, precisa passar por uma mudança. Sim. Né? Eu tive uma situação também numa outra grande corporação, onde você apontava a necessidade de mudança pro conselho, e parte eram fiéis escudeiros ou heróis do passado formando esse conselho, e a grande energia era tentar desviar do assunto. Você trazer um tema estratégico e ele colocar na mesa um tema operacional, um tema, não digo nem tático, mas um tema operacional de dia a dia mesmo. Né? Até porque muitas vezes uma transição ela exige que você abra mão de uma série de coisas no curto prazo. Se você está construindo um legado, e é o grande propósito de uma empresa, porque o legado vai permitir que você contrate, que essa contratação gere uma produção, gere uma prestação de serviço. Essa produção ou prestação de serviço é que vai gerar o resultado para tornar a empresa sustentável. Enfim, você tem um ciclo todo, mas é muito duro você chegar para uma pessoa e falar assim:
existe uma forma melhor de conduzir essa operação. E aqui volta ao ponto do psicólogo, Simão. Porque você efetivamente se vê obrigado e obrigado no bom sentido, né? Deixa eu estudar quem é esse interlocutor para que eu consiga me preparar para ter uma conversa adequada com esse interlocutor. Naturalmente você não vai controlar a conversa. Mas eu sou palmeirense, então eu vou fazer uma brincadeira comigo mesmo. Se eu sei que o meu interlocutor é palmeirense e o Palmeiras não teve uma boa rodada no final de semana, eu não vou entrar na reunião para tratar de um tema sensível falando de futebol. Não é aconselhável. Você tocou num ponto importante, e aqui quem está nos assistindo, né, nós temos empresários, nós temos conselheiros, mas nós temos pessoas interessadas também no mundo dos conselhos. E muitas vezes as pessoas pensam que ser conselheiro é ir numa reunião uma vez por mês, 2 horas, 4 horas. Mas tem muita preparação prévia, um estudo, um conhecimento da empresa, do empresário, dos seus stakeholders, Dos desafios, né, do mercado, dos desafios. A reunião, às vezes, é só o shake hands final, né? Mas toda essa preparação que vem antes. É isso, Simonato. E você trouxe uma expressão agora que ela é muito cara a mim. Stakeholder. O acionista, ele é um stakeholder. Um deles. Os seus colegas conselheiros são... Né? E você tem toda uma cadeia que às vezes você nem conhece, Udo. E nós falávamos sobre isso algumas semanas atrás. Você tem toda uma cadeia de pessoas envolvidas onde a sua decisão e, acima de tudo, mais do que a decisão, a sua diligência no processo de construir uma reflexão e propor alguma coisa, essa diligência, ela tem impacto, não é numa linha de demonstrativo de resultado. Ela tem impacto sim numa linha de demonstrativo de resultado, mas ela tem toda uma cascata de impactos que vai chegar numa família que vive no interior do país e que de repente para economizar 0,00 nada no return, para ter um ganho mínimo no return on equity de uma empresa, eu não compro equipamentos de produção individual adequados para essa pessoa usar um implemento agrícola. Né? Ou mais do que isso, eu não tomo devido cuidado para tratar os afluentes de uma indústria química, por exemplo. Há muitos anos atrás, nós fomos aprovar uma operação de build-to-suit para uma... Não, perdão, era um sales leaseback. Para um galpão industrial. E quando nós fomos ver, o passivo ambiental era enorme, era imenso. E aí, não é o simples fato financeiro. Você começa a avaliar o seguinte, Faria. Isso aqui foi para lençol freático? Se foi, o que pode ter acontecido? Então, a preparação, Simonato, ela exige uma disciplina muito grande e uma diligência muito grande. E por que eu faço essa diferença? A disciplina. Faço a pesquisa, estudo tantas horas, tenho lá minhas anotações, avalio o material que eu recebi pré-reunião. Elabora as perguntas corretas. Aí que eu ia chegar, elaboro as perguntas e vou para a reunião. Agora, isso é disciplina. A diligência é o quanto efetivamente, antes de fazer as perguntas para os outros, eu estou fazendo as perguntas. É a preparação, né? Exato. Não tem jeito, Faria. Para mim mesmo, para falar assim, pô, onde que eu posso melhorar nesse processo? Né? Mercado de capitais, por exemplo.
você não vende uma debênture, você não negocia uma ação. Você transmite um pedaço de uma empresa ou de um fluxo de caixa de uma empresa de A para B. A e B, independente de quem seja A e B, eles têm que ser beneficiados. E o ponto que você trouxe, Faria, que não é tão comum esse tipo de preocupação, eu concordo com você, mas eu tenho uma alegria muito grande. O pessoal que está assumindo posições, que está crescendo nesse ambiente financeiro, ele tem brigado para fazer a coisa certa. Esse processo evolutivo, ele é muito importante. Porque além de fazer a coisa certa, no sentido de A e B, eles vão fechar um negócio. Pode ser um negócio ruim, pode ser um negócio bom, pode ser um negócio médio, mas se A e B estão conscientes e eles se entendem, sem problema. O grande ponto é que vem a pergunta: por que eu estou fazendo isso? Quais são os impactos disso? E, acima de tudo, qual é a minha competência para tomar essa decisão ou para aconselhar alguém? O reconhecimento de que muitas vezes eu tenho que recorrer a um núcleo externo que não tenha uma situação de conflito de interesse, Neutro total? neutro total, para me dar uma orientação. E aqui eu faço uma separação muito grande entre consultoria e conselho. A consultoria, o que eu vejo hoje, e com todo respeito ao trabalho que é feito por excelentes casas e excelentes profissionais, ela está lá para fazer um assessment, para entender uma situação, propor uma solução e vamos em frente. O conselho, ele tem um compromisso diferente, né, Udo? Ele tem um compromisso de estar ali como vento o tempo todo, refrescando e dando vida à empresa, fazendo ajustes de rota, enfrentando o mau tempo, relaxando no bom tempo. É quase que o espírito da empresa representado por um grupo de pessoas que é o conselho. Eu vejo isso dessa maneira. Não, e a gente sempre fala aqui, né? O bom conselheiro é aquele que faz boas perguntas. O Eduardo Gomes, ele até ele deixa muito claro que o consultor tem o grande propósito, a missão de trazer as respostas, enquanto o conselheiro, ele traz as perguntas, né? Então, na era que a gente está vivendo de muitas inteligências artificiais, né, que o tempo todo a gente tem sido bombardeado, não tem jeito. Cada vez mais, bons profissionais e bons conselheiros vão precisar entender como fazer as boas perguntas, né? Faria, e aqui eu vejo na Board Academy, tá? Uma abordagem muito precisa, muito interessante, que é o toolkit do conselheiro. Tem muitos profissionais que eles olham para a atividade de conselho e falam o seguinte: ah, eu sou o fundador, então eu sou o presidente do conselho. Ah, eu tenho tantos anos de experiência, então eu vou ser conselheiro. Cuidado. Cuidado. Você está preparado para tratar de temas estratégicos, muitas vezes sem o insumo de informações necessário sobre isso, né? e suficiente para isso. E detalhe, né? Respeitando as características daquele organismo vivo que é aquela empresa.
Então não é simplesmente vou sentar ali. Não. Não. Eu costumo dizer que assim, o conselho, ou atuar como conselheiro, não é para todo mundo. Já começa por aqui, É né? fato. Nem todo mundo vai chegar à posição e vai conseguir ter sucesso nessa posição. E o Marcelo Simonato, ele traz nas aulas aqui, nos momentos que a gente pode compartilhar, falando sobre hard e soft skills, né? Como você precisa ter esse mínimo, essa bagagem mínima, que você conheça, por exemplo, dos fundamentos ou processos de M&A. Se a empresa tem lá, em algum momento, a pretensão de fazer um M&A, você precisa ter o mínimo disso, de fraude, de cibersegurança, temas para proteger a empresa, né? Então, se você pudesse falar, inclusive, um pouquinho sobre isso, Marcelo. Obrigado, Farias, pelo comentário. Isso faz parte de uma das formações que nós temos aqui na Board Academy, o Board Starter. Dentre as matérias que nós entregamos no Board Starter, uma delas a gente fala sobre o DNA do conselheiro, formado por hard skills e soft skills. Hard skill, de forma genérica, são as suas formações. Então, ora engenheiro mecânico, ora advogado, economista, né? O seu conhecimento técnico. Mas ele é muito mais do que isso. São as suas experiências de vida também e que muitas vezes o próprio profissional não se dá conta de que ele tem. Puxa, eu já participei de um M&A. Eu já fiz um processo de venda de uma empresa. Cisão, né? Ele falou de cisão. Imagina a experiência. Eu tenho experiência com isso. Mas E uma outra empresa que vai precisar de alguém para ajudá-la num processo de internacionalização, de um planejamento tributário, enfim. Tudo isso conta muito. Agora tem um detalhe que é fundamental. Só o hard te leva até metade do caminho. É o soft skill que vai fazer você ser um profissional completo. E o que é o soft skill? São as habilidades comportamentais. Liderança, influência, comunicação. Comunicação, É fundamental. Por isso que a gente fala do tal do psicólogo. Você não precisa ter uma formação em psicologia, mas você tem que entender de gente. Porque você vai lidar com outros conselheiros que são tão bons quanto você e vai lidar com um CEO, um fundador, uma empresa que está passando por sucessão familiar. O Udo conhece muito bem e fala sobre isso também. Os desafios, né, Udo? Exatamente. De um processo de sucessão. Como é que é isso? E a gente não pode esquecer o seguinte, né? Voltando na fala do Farias, nós estamos falando, de novo, de pessoas. Sempre. Né? Então, isso que você falou agora é perfeito, Marcelo, né? Os soft skills. Qual a sensibilidade que você tem para identificar o momento que aquela pessoa está vivenciando, se ela tem um outro problema ou não, como fazer a abordagem, como fazer um processo de convencimento, de mostrar, de comunicar, e às vezes também você tem que ser educador. Né? Então, na maioria das vezes, na realidade, é um somatório. Né? Recentemente a gente estava visitando uma empresa onde eu sou conselheiro, então a gente levou um grupo de conselheiros para essa empresa, acho que 20, 25 pessoas, conselheiros, para ouvir um pouco do empresário, né? Dos desafios que ele tem. E uma das coisas que ele citou lá, um exemplo muito interessante, uma reunião de conselho bem pesada que a gente teve com o CEO lá, que infelizmente não estava conseguindo entregar os resultados. Essa reunião levou horas e horas. E no outro dia, eu liguei para o fundador dessa empresa e também para o CEO para perguntar, e aí, tá tudo bem? Estamos no jogo? Como é que você está? O que eu posso fazer para te ajudar? Essa é a sensibilidade que você estava falando, né? Porque assim, não é só negócio, não é só business. No fim do dia, quem toca os negócios são pessoas. Faria, é isso, né? E eu penso num princípio muito importante, tá? Se possível, não durma com alguma coisa atravessada na garganta. Boa. Você não precisa colocar isso publicamente. Acabou a reunião. Udo, você tem 2 minutos? Vamos tomar um café, vamos tomar uma água. Vamos aqui pro canto. Olha, determinada situação não fiquei confortável. Então, poxa vida, por quê? E sempre com o objetivo sincero de entender a outra pessoa, né, Faria? Porque eu posso perguntar pro Udo, por que você teve essa postura de uma forma inquisitiva, e eu posso fazer essa mesma pergunta com o real desejo de entender por que ele teve essa postura. E as pessoas... Empatia. Udo. E as pessoas, elas precisam
seja na indústria farmacêutica, seja num banco, seja num restaurante, em qualquer lugar, as pessoas precisam ter interesse sincero pelas pessoas. Perfeito. Não tem jeito. Eu passei algum tempo em organizações globais. Você não vai discutir um tema sensível com alguém que passou 16 horas num voo transatlântico. Não vai funcionar. Né? Você, por mais que tenha algumas rotinas, né? Por exemplo, eu sou corredor, eu tenho uma rotina de acordar 4:30 da manhã. Poxa, o sujeito pegou um voo, viajou não sei quantas horas, deixou a família no país dele, que às vezes nem é o país dele, mas é onde ele mora. Você quer jantar? Você quer fazer alguma coisa fora do programa? Eu tenho que minimamente transmitir conforto para alguém que está numa situação desconfortável, mesmo que essa situação desconfortável seja hospedado no hotel 5 estrelas. Olha, isso ganha o jogo, né, Bob? Totalmente, Farid. Porque assim, é além dos negócios, é além do, né? E isso é impressionante. Você vai falando, eu vou me lembrando dos casos que eu usei, sem saber dessa técnica que você está deixando para a gente aqui, e realmente os resultados, porque essas pessoas quando entram numa sala de reunião, entram outras. Faria, olha, mais um caos aqui, mais um caos. Há muitos anos atrás, numa organização também financeira, nós estávamos avaliando fazer uma parceria com uma gestora de recursos de fora do país. Naturalmente, eles vieram fazer uma due diligence aqui, entender como era a operação e tal. Talvez, com o meu jeito, eu tenha cometido um sincericídio corporativo durante a reunião. Eita. Né? Nada grave, mas era aquela informação que, numa situação clássica de negociação, você não precisaria revelar. Tá. Mas o fato de ter colocado com transparência aquela situação que mais cedo ou mais tarde meu interlocutor iria conhecer, fez com que, ao sair da sala de reunião, ele reduzisse o passo, eu acompanhasse num passo mais lento, e nessa conversa, na distância de 25 metros num corredor, montasse uma cumplicidade Sim. entre players que eram relevantes para suas organizações naquele momento. E aí você resolvia as coisas, Simona, tão simples quanto usando um telefone. Por quê? Porque eu confio em você, você confia em mim, dado uma atitude simples que você teve comigo. Então, uma reunião, uma negociação, ela é sim defender os interesses de um stakeholder, defender os interesses da casa que você representa, mas existe todo um ecossistema. E reforço aqui a importância do conjunto de ferramentas, o toolkit. Porque, repara uma coisa, eu não preciso ser especialista em finanças para entender que se eu trabalhar meu fluxo de caixa de uma maneira mais eficiente, eu vou ter mais resultado disponível, eu vou reduzir o risco da minha operação. Se eu tenho mais resultado disponível, menos risco na operação, eu consigo ter uma condução executiva mais soft, sob menos pressão de resultado. Isso, se for bem feito, contagia a cadeia toda. Eu ganho produtividade, eu valorizo a empresa. Então,
as pessoas também, além da empatia, penso eu, que precisariam se ocupar não só em ter um pensamento compartimentalizado. É importante, sim, ter a sua vertical de conhecimento profundo, ter a sua profundidade, ter o domínio de um assunto. Mas não seja cego aos demais, porque a interconexão das coisas é muito grande. Por exemplo, compliance não é uma barreira de negócio. Pode ser uma ferramenta extremamente forte para você encontrar caminhos respeitando a lei e que o seu concorrente não viu. Assim como governança está muito longe de ser uma reunião, de ser uma burocracia. Governança, ela te dá efetivamente norte da empresa, ela te dá sustentabilidade, ela te dá, em inglês existe a palavra muito bonita, accountability, que em português a gente pode traduzir, eu tenho nome e CPF do pescoço para acionar em caso de necessidade. E isso é o acionar no seguinte sentido: para quem eu vou escalar o tema? Sim. Quem eu vou recorrer para me ajudar num assunto estratégico? Eu acabo criando uma fluidez muito maior na empresa. E essa fluidez, ela vai me produzir, novamente, resultados mais robustos com risco diluído. Sim. Né? No ambiente internacional, a gente usa 3 níveis de gestão de risco. Eu tenho a capacidade de assumir risco, a tolerância de assumir risco e eu tenho o apetite de assumir risco. Se eu tenho isso claro, a governança da empresa vai me dizer, Farias, quem que pode assumir a capacidade, quem que pode assumir o apetite, quem pode assumir a tolerância. Eu estou simplificando muito a conversa. Está muito claro, né? Fica muito claro. Sim. Agora, Bob, deixa eu te fazer uma pergunta, voltando um pouquinho para a sua carreira. Engenheiro mecânico, entra na carreira financeira, passa por alguns lugares. Hoje você também ainda atua no mercado financeiro, certo? Sim. E você falou agora para a gente de governança, você falou de credibilidade, você trouxe vários adjetivos que eu entendo que para um cliente te procurar ou procurar a empresa a qual você representa hoje, ele precisa ver nessa empresa, sem dúvida, todos esses atributos, porque afinal de contas é o recurso que ele vai colocar ou o recurso que ele vai tomar e ele espera ter do outro lado alguém que passe todas essas garantias. Então, quando a gente olha para uma empresa, né, aqui para o nosso público conselheiro, de conselheiros, empresários, o quão importante é dar ao mercado esses atributos, né, de governança, de credibilidade, para trazer resultados para dentro da empresa. Porque parece que não, mas ainda existem empresários, né, Farias, que têm dúvida sobre, eu sempre fiz assim, por que eu vou mudar agora? Por que mudar, né? Será que eu preciso mesmo? Esse tal do ESG... Não, e eu cheguei até esse nível sem isso. Sempre deu certo assim? Pois é. Mas gente, Simonato, isso é divisor de águas. Isso é divisor de águas mesmo, tá? Ainda que seja uma expressão bonita e às vezes intangível para as pessoas, walk the talk. Então, repare, o nosso caso, né? Profissionais experientes que se reuniram, montaram uma operação essencialmente de distribuição de investimentos há um pouco menos de 2 anos. Vocês são em quantos? Hoje nós somos em 10. 10 pessoas, 10 sócios. 10 sócios, Tá. um corpo total na empresa de 40 pessoas. Nossa, que legal. Acima de 1 bilhão de reais em recursos. Mas aqui vamos pensar um pouco no processo. Tá? Antes da empresa nascer, Simonato, governança. Não a governança no nível de um grande conglomerado financeiro, porque não tem necessidade. Claro. Você tem que ter Aí encaixa no nosso Lean Governance, ou seja, mesmo pequeno, existe governança para um processo pequeno. Sim, claro. Sim, então, primeira preocupação, governança.
comitê de pessoas, comitê financeiro, marketing, investimentos. Separação de caixa da empresa do caixa do sócio. É isso. Mas, não, mas, isso é uma coisa- Simona, isso, Não, mas olha para Não ia aquela nem telinha e nascer, fala com o assim. empresário que ainda faz isso. Não, esses dias um empresário, olha só, Udo, um empresário que bateu aqui, quero montar um conselho. Aí, né, papo vai, papo vem e tal. Tá, mas quanto fatura a empresa? Em torno de 800 milhões no ano. A empresa do agronegócio. Tá, mas me dá o CNPJ. Não tem o CNPJ. Falei, mas como Como não tem? assim? Uma empresa não tem CNPJ. Não, roda no CPF. Então, assim... Ainda Meu Deus. ainda Ainda existem. tem, mas Simonato, Então, perdão. por favor, vai. Não, mas separação de caixa, isso nem se discute. Tá no nível básico, não, né? isso aí é... Então, poxa, você tem toda uma situação de governança. Essa governança efetivamente gera uma proposta de valor para o cliente. Sim. Poxa, para que eu estou fazendo isso? Para entregar tal produto, tal serviço, dentro de tais condições de contorno. Voltamos ao walk the talk. Se eu tenho tudo isso para entregar, eu tenho que tangibilizar para o cliente, Simona. Então, absolutamente toda e qualquer interação que você tem com o cliente, você faz a lembrança aos princípios. E isso num grau de profundidade e de transparência, porque você tem que ser transparente também. Eu quero fazer uma reunião com o Faria para que o Faria me explique no detalhe isso que ele está falando. Não tem problema. E aí, Simonato, você tem várias e várias situações como, ainda que o seu concorrente tenha mais tempo de estrada e eu tenha mais tempo de relacionamento com ele, mesmo um pouquinho abaixo do retorno, eu vou trazer para você porque você tem transparência. Outra situação, mercado é um mercado complexo, mercado muitas vezes de risco, mercado onde às vezes você tem perda de capital em determinados momentos. Simonato, me diz uma coisa. Esse produto que você me indicou, desta casa que você está usando, está cumprindo o mandato dele? Estou colocando uma linguagem um pouco diferente, mas em outras palavras, você continua confortável com isso? Continuo. Poxa, como eu sei que você é diligente, como eu sei que você acompanha, eu vou manter o que eu tenho e ainda vou trazer mais. Fica seguro, né? Faria. Confia. Confiança, né? Gente, isso confiança, não tem jeito. E Faria, a beleza disso, né, é a questão, voltamos ao ponto, de pessoas. A pergunta que eu faço diariamente é: eu faria isso com minha mãe? Mas Simão, se eu não fizer com a minha mãe, eu não vou fazer com outra pessoa. Isso vale para tudo, né? Pra tudo, Na hora, pra na hora tudo. que a gente está fabricando um produto, eu consumiria esse produto? Eu venderia ele para alguém da minha Você família? sabe que a gente tinha um lema lá no McDonald's que era exatamente isso, né? Você está produzindo aqui um produto, uma série de produtos, você daria para o seu filho comer esse produto? Se não daria, não dá para o seu cliente. Quer ver um outro ponto? Numa organização que eu passei, que eu carrego isso até hoje, tem que existir simetria de benefícios entre o meu cliente e o que eu estou gerando. Que naturalmente estamos colocando aspectos de cultura, enfim, vários elementos, mas o grande ponto é: se eu tenho uma estrutura de governança que consegue assegurar uma coerência entre a minha proposta de valor e a minha entrega de valor para o cliente, esse valor é percebido pelo cliente. O valor percebido, ele, novamente, contagia outras pessoas, porque uma boa experiência gera um bom comentário. E se torna um círculo virtuoso.
Um outro elemento é que fica muito mais fácil se você precisa fazer alguma correção de rota. Talvez não seja a expressão mais bonita, mas enfim, você olhar o rastro de migalha de pão que você deixou na jornada. Quer dizer, a ponta não está indo bem, qual é o fluxo reverso disso? E aí você vai cair aonde, Faria? Na governança. Por quê? Para chegar na ponta, passou por estágio A, B, C, D, até que houve uma tomada de decisão. Ao conseguir identificar esse caminho de uma forma rápida, a correção é muito mais rápida, a sua perda de eficiência financeira é muito menor, e aqui um ponto que ninguém pode esquecer. Eu não tenho só risco financeiro, eu tenho risco de reputação em qualquer atividade empresarial que eu conduza. Não tem jeito. Credibilidade. Isso vale muito, né? E se eu tenho um arranhão reputacional, a primeira pergunta é: consigo reverter isso ou não? Se eu consigo, qual é o custo? E custo muitas vezes não é desembolso, é perda de market share, é perda de retorno. Não fiz um desligamento, eu empresa, não fiz um desligamento adequado de algum colaborador meu. Isso é um problema para mim. Sim. Bob, deixa eu trazer um ponto aqui. Nós estamos falando, né, podcast Os Conselheiros, e sempre trazemos aqui convidados para falar um pouco sobre a carreira dele e tirar insights dessa belíssima história de cada um, né, mas sempre fazendo conexões Paralelos, com o mundo dos conselheiros. Quando um investidor procura uma empresa como a sua, é porque ele está precisando, ele está buscando alguém que sabe algo que ele não sabe, certo? E ele busca alguém em quem ele confie, que possa lhe assessorá-lo, lhe aconselhá-lo a fazer melhores investimentos. Ele poderia, talvez ir num banco sozinho, fazer um investimento, mas ele não se sente confortável com isso, fala, eu não sou especialista nisso, deixa eu procurar quem é para me ajudar. Perfeito? Mais ou menos um padrão, assim, de forma geral. O conselho, a gente pode traçar um paralelo, seria a mesma coisa. O empresário, ele está tocando o negócio sozinho. Mas chega um determinado momento, né, Udo, que ele fala, puxa, agora eu já não consigo mais. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. E o Udo vive isso muito em empresas familiares, processos que estão em sucessão, né, Udo? Exatamente. Transições, a questão do próprio ambiente familiar, às vezes, que contamina, né, o próprio negócio. E aí, aquele empresário ele precisa de alguém para mediar esses conselhos. Alguém que esteja totalmente isento e blindado daqueles sentimentos, daqueles conflitos familiares que estão impactando sobre o negócio, né? Então, é aí que ele busca ajuda. Ele quer alguém de credibilidade, alguém que tenha um conhecimento, né, para ajudá-lo nesse processo, com certeza. É a mesma coisa, né? Então, ele vai fazer um investimento, ele vai procurar alguém que tenha credibilidade na qual ele confia, né? Onde ele quer uma proximidade maior para conduzir aquele processo. E o conselho, no final das contas, Simonato, você fez um paralelo absolutamente correto. Porque ele é o advisor, o assessor do empresário cujo investimento é a empresa dele. Pois é. Isso, é exatamente É isso. Olha aí, agora você fechou, fechou mas é a isso. analogia. É exatamente isso. Né? O bem mais precioso que ele tem, ele está tocando numa conta de poupança, num CDB simples, enquanto teria alguém que poderia ajudar ele a colocar em investimentos mais inteligentes. Exatamente isso. Isso é um paralelo. Olha aí, que legal. Mas Poderoso, hein? Mas Faria, até porque a gente tem um grau de complexidade hoje das relações e do próprio mundo que é muita pretensão de qualquer um de nós achar que eu vou conseguir lidar sozinho com toda essa complexidade e com todas essas interações. Não consegue. Hoje em não dia consegue. já não é mais possível. Hoje já não é mais possível. Agora, você sabe que eu vou fazer um paralelo aqui, né? Vamos fazer a parte polêmica aqui, tá? Sempre tem uma parte polêmica. Nesse encontro com esse empresário, ele falou que o primeiro conselheiro dele foi o gerente do banco. Você lembra disso? Não? Foi mesmo. Ele falou que tinham 3, um deles foi o gerente do banco. O gerente do banco não é o melhor conselheiro, Bob? Porque ele é conflitado, Faria. Isso! Aí, ó. Você viu?
ele é O gere- consultado. Tá vendo? Então a gente já aprendeu isso. Aliás, você tava lá no encontro, Tá. né? E outra coisa também, ó, que eu quero deixar uma provocação para todo mundo. Infelizmente, a gente vê ainda que um grande número de empresas e empresários quer conduzir isso ainda sozinho. Nessa não- complexidade toda que Não você consegue, começou. Odo. Entendeu? E às vezes, quando eles chamam o conselho, às vezes é no momento tardio. Então, fica aqui o alerta para você, empresário. Converse com o conselheiro. Venha conhecer um pouco mais do Sim. que é um conselho, dos benefícios que um conselheiro pode te trazer. Você não vai se arrepender, te garanto. Eu gostei da E não, analogia. não, eu vou só completar aqui que assim, o gerente do banco não é teu amigo, hein? Então assim, o gerente do banco não é teu amigo, Não, hein? agora Não é o melhor amigo. agora você me quebrou porque eu ia fazer uma analogia dizendo que o gerente do banco poderia ser paralelo a um consultor. Mas eu não posso dizer que o consultor não é um amigo. O único problema é que o consultor tem o mesmo conflito que o gerente. Isso, ele Diferente, é conflitado. diferente do conselheiro, que o conselheiro não Não. atua como consultor, não vende nenhum produto para a empresa, Não. ele é totalmente independente, está ali Exato. para realmente aconselhar. Boa. Mas é isso, né? Você ter alinhamento de interesses, e isso um conselho de qualidade oferece, com diversidade de experiência, isso um conselho de qualidade oferece, e a capacidade de entender pessoas, e aqui eu volto comecinho da nossa conversa, eu sou resultado da minha capacidade de adaptação ao meio que eu estou. Claro. Então, se você tem esses 3 componentes, isso se torna uma alavanca de sucesso. Caso contrário, você vai ter um vetor puxando mais para a direita, outro para a esquerda. Entenda que o mundo funciona em sociedade, em grupo, em troca de ideias, em construção de conhecimento coletivo, né? Cada um de nós é resultado de uma série de experiências. E todos nós juntos somos uma experiência multiplicada por 2, por 3, Sim. quando nós estamos juntos. E isso tem que ser melhor aproveitado pelas empresas. O Bob, imagine você que eu tenho um recurso e quero fazer uma aplicação. Eu consigo ir em alguns lugares, né, que vão aceitar o meu recurso. Mas eu provavelmente não consigo hoje, na minha pessoa física que sou, acessar certos lugares que você tem acesso, concorda? Perfeito. O mesmo vale para o conselho. É verdade. Sim. O empresário não consegue abrir todas as portas que a soma de um conselho pode abrir para ele. Nossa, Marcelo, agora você foi Agora- perfeito, hein? Então, Gostei. é um outro detalhe. É isso Porque a gente tem que abrir a mente do empresariado para o valor que tem um conselho para ele. Sim. Né? Às vezes ele olha como um custo, e aí aqui os contadores, os financistas vão saber a diferença de custo para investimento, né, Odo? Exatamente. O investimento chega a ser irrisório frente ao que um conselho pode proporcionar e Sim. potencializar o negócio. Que é o mesmo numa aplicação. Que Mas você é, pode é. potencializar em relação à minha poupança e meu CDB. Simonato, uma situação recente de uma pessoa que pediu auxílio para mim. Não, lógico. Eu acionei 10 pessoas. Essas 10 pessoas se multiplicaram e 2 dias eu recebi o seguinte feedback. O meu case está no mercado inteiro. Não reclamando, entendeu? Mas no sentido de a capacidade de conexão de qualidade Velocidade. e velocidade, até porque voltamos ao ponto da reputação. Se é tal pessoa que está me apresentando tal situação, é porque essa situação ela tem magnitude, ela tem tempestividade e ela tem qualidade, porque senão essa pessoa não teria comprado essa luta. Antigamente a gente falava que o valor da agenda de um comercial não tinha
não tinha preço. É a mesma coisa para um conselho, né? Hoje, por exemplo, uma situação de um M&A, uma situação de uma emissão de dívida, uma situação de um parecer legal para uma operação de offshore, é um telefonema Para resolver. para resolver. Imagina, A a pessoa pessoa sozinho. ficaria batendo Impossível. cabeça, vou descobrir. Não, vai na Não internet. sabe nem por onde começar. Nós tivemos uma situação interna hoje, onde eu levaria alguns dias para resolver um problema e que uma pessoa levantou o dedo e falou, deixa comigo, Eu uma ligação eu resolvo. resolvo. Mas é isso, Mas- Simone. É exatamente isso. Bob, estamos chegando aqui ao final já, 1h10 quase, Nossa. conversando. Se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, né? Você passou por várias jornadas, desafios, morou fora, voltou para o Brasil, foi de novo. Se você tivesse a oportunidade de estar sentado em frente ao Bob jovem, Uhum. que dicas você daria para o Bob jovem? De fazer ou de não fazer. Não procurar pular etapas. Você pode até acelerar um processo de construção de conhecimento formal, Tá. mas no conhecimento interpessoal não queime etapas. Dedique energia a isso. Saia com mais frequência da sua zona de conforto. Uau, legal essa, Se hein? disponibilize para as pessoas. Você lembra que a gente estava conversando antes? Isso, Udo, isso é fundamental. Esteja disponível. Não há quem não te ensine. Não há situação onde você não pode aprender. Então, deixe a sua vaidade intelectual de lado. Tenha humildade intelectual. Muito bom. Outro elemento. Conhecimento também é remuneração. Então, muitas vezes, não fica preocupado por X a mais ou vou deixar de fazer tal coisa. Conhecimento, experiência é um capital que você nunca vai perder na tua vida. Ninguém tira isso de você. E sempre pense o seguinte: eu não faço networking. Eu construo amizades e relações com pessoas. E relacionamento. E isso eu tenho que manter com uma espiral rodando todo dia. Brinco dizendo, se você tiver que almoçar 3 vezes no mesmo dia, almoce, para que você possa manter essa interação. Sensacional. Relacionamento. Eu gostei dessa parte de não pular etapas. Principalmente a nova geração, ela quer tudo muito mais rápido, né? Quer para ontem. E eu vejo que boa parte do meu sucesso tem a ver com isso. Não pular etapas, fazer o passo a passo. Não, e vamos falar dos nossos conselheiros também. Então, a grande maioria tem uma carreira executiva, alguns nem chegaram a executivos, e querem ser conselheiros. Mas já querem ser conselheiros daquela multinacional, ganhando aquele valor X, Y. Não É vai pular rolar. etapa. Tem que saber que existe um processo. Como a gente começou na carreira, a de conselheiro também é uma nova carreira verdade. e que tem estágios. E que talvez você tenha que trabalhar numa empresa menor, numa startup, quem sabe até pro bono, Isso para que eu ia começar falar, e ganhar Silvio. quilometragem de palco, né? Habilidade como conselheiro. Sim. Uhum. As pessoas que não tiveram oportunidade de participar de uma reunião de conselho, elas podem se surpreender muito na primeira participação. Então, não pensa que você vai começar no centro do palco. Você não é a atração principal. Mas ele era o executivo principal daquela empresa. Então, É, Simonato, Mas ele esse, era. mas esse é o shift que as pessoas. Mas Ele esse é o era, shift era. que as pessoas precisam Entender, né? entender e também Eu era o se presidente adaptar. lá, Udo. Exatamente, mas você já não é mais o presidente, você já não demanda mais. É. Você precisa primeiro, como Mudança o de Farias bem mindset. falou, né? É mudança de mindset. Você precisa primeiro, né, absorver tudo isso, né?
conhecer o DNA da empresa, não é, Bob? É isso. Para depois você fazer a sua recomendação. Então, essa mudança, né? Você sai do protagonismo, né? Mas a gente tem a solução para isso que o Bob trouxe aqui agora, né? O cara vem para a Board Academy, faz uma formação, PFCC, Programa de Formação e Certificação de conselheiro, e aí ele está com o diploma debaixo do braço, mas ele não viveu o que é a primeira reunião do conselho. Udo, como é que a gente resolve isso? Vai para o CNP. E o que é o CNP? Conselho na prática. Pois é, Bob. Mas Simona. Nós ensinamos os nossos novos conselheiros formados, Formados. a também vivenciar na prática o que é uma reunião de conselho, para ele não chegar lá na reunião com esse topete, com esse jeito de Isso no ex-líder. E ainda mais no ambiente seguro, né? Mas vamos lá, Bob, o que você ia falar? Uma das surpresas que as pessoas tomam é que, às vezes, até a cadeira dos conselheiros é cativa. Então, imagina só, você é novo, primeira reunião, entrou na sala, sentou naquela cadeira, de repente alguém bate no seu ombro. Dá licença. Essa cadeira é minha. Não, mas tem outras 10 aí do lado. Não, mas essa é a minha. Se você é o novato. É impressionante isso, né? Tem mesmo. Cara. Tem que saber. Eu costumo sempre falar dos ritos, rituais e rotinas do conselho. Boa. Né? Se você não conhece esses ritos e rituais, você precisa passar por isso. Uhum. Né? Não é porque você foi um bom jogador que você vai ser um ótimo técnico. E esse é o grande erro. Exato. E você demandava como executivo. Agora não. Agora você compartilha pensamentos, você dá orientações, Boa. você sugere, você alerta. Então o papel é diferente. Muda. Completamente diferente. É um mindset. Tem que ajustar o mindset. Tem. É isso. Bob, vamos lá. Para a gente finalizar, então, a última pergunta aqui. O que o Bob está lendo? O que você leu recentemente? Que séries você anda assistindo? Se assiste ou filmes? Eu sou muito pouco de televisão, Tá. né, até em função desses horários pouco habituais que eu tenho. Mas literatura é algo que está sempre presente comigo. Literatura última. Inclusive foi esse fim de semana. O Velho e o Mar, O Velho Mar. de Ernest Hemingway. É uma prosa que ela não tem muito ritmo, mas ela traz uma série de recados de comportamento humano. Então, procure a essência, procure a mensagem. Antes dele, Propósito na Prática. É um livro de Oxford que traz toda um arcabouço teórico e prático de implementação do capitalismo consciente. Pô, legal. Propósito na prática. É fantástico. Metade dele é um arcabouço mais teórico, não pesado, não denso, mas teórico, mais fundamentação. E depois você tem uma série de cases, Udo, Que bacana. de grandes empresas que você não imagina, né? Mars e outras tantas. Mars é emblemática porque foi ela que provocou isso tudo. Sensacional. Grande dica, hein? E antes disso, como o indivíduo é importante, eu de tempos em tempos revejo a Divina Comédia e a Odisseia. Odisseia. Olha só. A Divina Comédia, você vê uma relação de causa e efeito das mazelas do ser humano. Então, volto ao ponto. Tenho que entender o padrão de comportamento aqui, qual é a cascata de impactos que isso pode ter e como eu vou acomodar, Como que eu vou conduzir esse processo. Muito bom, Bob. Obrigado pelas dicas aí. Quero agradeço. novamente te agradecer imensamente. Você é um grande parceiro da Board Academy, de longa data, inclusive. Já estivemos juntos aí em vários eventos, vários programas. Você é sócio praticamente aqui. Que é isso. Quero te agradecer pela confiança, pela parceria,
por compartilhar com a gente tanto conhecimento. Eu fiquei aqui viajando no que você ia falando. Isso vai ajudar certamente muitos conselheiros e conselheiras que a gente tem aqui no ecossistema da Board Academy. Gratidão por isso. Faria, Simonato, Udo, vocês sabem o respeito que eu tenho pelo trabalho. Eu reforço isso constantemente em todas as situações, né? Tenho o privilégio de estar com o Udo numa subcomissão. O privilégio é meu. E tudo que está sendo construído, e não é um gerundismo, né? É um processo de construção que vem vindo de uma maneira consistente, com objetivo, é transformacional, é necessário. E eu acredito muito que esse trabalho tem condições de alavancar o ambiente empresarial brasileiro para um outro patamar. Sim. Para um patamar de uma visão de stakeholder, de sustentabilidade das empresas, de melhora no retorno e de construção de indivíduos melhores. Legal. E, portanto, você traz à sociedade. Não é, ainda que seja importante, a governança proativa. Ela é a construção de uma sociedade empreendedora, proativa, com qualidade, no caminho correto. É assim que eu vejo, é assim que eu procuro fazer jus de dividir a mesa com vocês. Sensacional, Bob. Novamente, obrigado. Marcelo Simonato, últimas palavras. Udo também. Eu vou ficar hoje com a palavra analogia. Eu gostei das analogias que nós fizemos durante esse bate-papo. Espetacular. E para os nossos ouvintes aqui, telespectadores, faça a sua analogia em relação a onde você trabalha ou as experiências que você já teve, para que você leve para o campo do conselho também esses paralelos. Você que é empresário, pense em como um conselho pode te ajudar. Trace também a sua analogia. Muito obrigado. Obrigado, Bob. Imagina, senhor. Prazer enorme ter você aqui conosco hoje. Obrigado. Udo. Farias, para mim, o grande ponto aqui hoje é, de novo, a oportunidade, né? Então, obrigado por estar aqui com vocês, dividindo a mesa com Farias, com Marcelo Simonato, com o grande Bob. Sempre aprendendo, né? Lifelong learner. Eu gostaria de deixar esse recado para todo mundo também. Se dê a oportunidade de conhecer tudo isso, vem para cá. Vamos conhecer juntos. É isso aí. Obrigado, Farias. Muito bom. Udo, a mesa aqui. Que papo bom, né? Dá para certamente a gente ficar aqui horas e horas, mas a gente tem tempo, né? Não tem jeito. Então, eu queria agradecer a mais um podcast aqui, Os Conselheiros, a audiência que acompanha a gente sempre aqui. É sempre um prazer compartilhar todo esse conhecimento com vocês. Um pouquinho desse conhecimento que a gente está compartilhando certamente vai fazer a diferença no mundo de cada um de vocês, nas empresas, nos negócios e principalmente nos conselhos onde vocês estão atuando. Então fica aqui o meu pedido. Se você gostou desse episódio, por favor, então curta aqui, compartilhe e siga aqui as redes sociais da Board Academy, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.